Você já parou para pensar que talvez o maior perigo da sua vida hoje não seja o sofrimento, mas o conforto? Veja bem, não estou falando de paz. Paz é outra coisa. Estou falando daquele conforto morno, aquele ambiente que não exige, não provoca, não confronta. O tipo de lugar onde você acorda, cumpre suas tarefas, volta para casa e tudo parece em ordem. Parece. Porque o problema do conforto é que ele raramente avisa quando começa a te diminuir. Existe um fenômeno curioso. Quando o ambiente não exige mais nada de você, você começa a confundir estabilidade com virtude. Você pensa, estou bem, está tudo certo, não tem nada errado. E talvez realmente não tenha nada errado, mas também não tem nada vivo. O ser humano não adoece apenas pela dor, ele adoece pela ausência de tensão significativa. E isso é profundamente contraintuitivo. Sêneca, um dos grandes estoicos, viveu cercado de riqueza, poder e influência, e ainda assim escreveu algo perturbador. Não é o sofrimento que nos destrói, é a falta de exigência. Porque quando ninguém exige de você, você começa a negociar consigo mesmo. Você adia, você afrouxa, você relativiza. E tudo isso parece razoável, até não ser mais. Pense comigo. Quando foi a última vez que o seu dia realmente te exigiu algo? Não algo burocrático, não algo automático. Algo que colocasse sua identidade em jogo. Algo que fizesse você pensar, eu posso falhar aqui, eu preciso estar inteiro. Se faz muito tempo, talvez o problema não seja você, talvez seja o ambiente. E aqui vem um ponto delicado. O ambiente confortável é sedutor, porque ele não te confronta diretamente. Ele não te humilha, ele não te ameaça, ele apenas te embala. E enquanto você se sente seguro, ele vai diminuindo a sua tolerância ao desconforto. Até o dia em que qualquer pequena frustração parece insuportável. Marco Aurélio, imperador romano, governava um império em guerra constante e ainda assim escrevia para si mesmo todas as manhãs como alguém que precisava se disciplinar. Por quê? Porque ele entendia algo fundamental. O mundo não existe para te lapidar. Se você não cria desafios voluntários, a vida cria desafios involuntários, e esses não pedem sua opinião. Talvez você esteja vivendo corretamente, cumprindo suas obrigações, respeitando regras, sendo uma boa pessoa. Mas isso não é suficiente para garantir crescimento. Virtude para os estoicos não é conforto moral. É ação alinhada com propósito, mesmo quando ninguém está olhando. Especialmente quando ninguém está olhando. Deixa eu te provocar com cuidado. Talvez o seu cansaço não venha de excesso de esforço. Talvez venha da falta de sentido no esforço. Você se cansa, não porque faz demais, mas porque faz de menos do que poderia ser. E isso gera um vazio difícil de nomear. Se isso está fazendo sentido, eu te convido agora a seguir o canal. Não como um gesto automático, mas como um compromisso silencioso de pensar melhor sobre a própria vida. Aqui a ideia não é te entreter, é te acordar. O estoicismo oferece uma saída elegante para isso. Não promete felicidade, não promete conforto, promete clareza. Clareza para entender que você não controla o ambiente, mas controla a postura com que responde a ele. E se o ambiente não te exige, cabe a você se exigir. Criar disciplina onde não há cobrança. Criar rigor onde há folga. Criar propósito onde só existe rotina. Epicteto dizia algo simples e devastador. Primeiro, decida quem você quer ser. Depois, haja de acordo. Não é sobre esperar motivação, é sobre coerência. E coerência dói, mas fortalece. Talvez o ambiente onde você está não seja ruim, apenas pequeno demais para quem você está se tornando. E isso não é um insulto, é um chamado. Crescer dói, mas permanecer aquém corrói.
Se você quiser aprofundar essa mentalidade, entender como viver com mais rigor, presença e direção, o caminho está no link da descrição. Aternum. Não para quem busca conforto emocional, mas para quem aceita o peso de viver com consciência. Porque no fim das contas, não é o ambiente que define quem você é. É o que você faz quando ninguém mais está exigindo nada de você. Até o próximo vídeo.